Tá gravando, volto a compartilhar. Bom, nosso assunto aqui é comunicação consciente, tá? A comunicação consciente, ele é um método que eu e a Andrea, a gente vem se apaixonando por esse assunto há cerca de 1 ano e meio, né? No começo, a comunicação consciente ela não estava tão estruturada, né? Nós nos encontramos aí por alguns temas que, inclusive, a gente vai trazer aqui para a apresentação, e aos poucos nós fomos estruturando esse método e fomos também colocando em prática. Então, tudo que nós formos apresentar, nós estamos colocando em prática. Às vezes escorregando, às vezes cometendo alguns erros e puxa, e aí a gente volta a conversar, entende onde foi que nós erramos e estamos cada dia mais validando esse método como um método bem interessante para que a gente possa ter uma comunicação aí muito mais eficiente e de muito mais resultado, tá? Então, o que é de verdade a comunicação consciente, tá? Ela nada mais é do que um método, uma forma da gente trabalhar a comunicação aí usando 3 pilares, que é o pilar do eu. Então, eu me autoconhecer, eu entender quais são as minhas necessidades, o porquê que eu sinto algumas coisas, né? Porque quando a gente pergunta para as pessoas quem elas são, né? E uma pergunta muito legal que a gente pode fazer é perguntar para a pessoa assim, qual que é o seu maior dom? O que é aquilo que você se considera, por exemplo, vou usar um termo, tá? Mas o fodástico da galáxia. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade de responder essa pergunta. Você fala assim, não, mas me dá só um exemplo, que é aquele exemplo que você fala assim, não, isso eu faço muito bem, isso eu tenho prazer em fazer, meus olhos brilham, né? Só que quando você pergunta para as pessoas aquilo que elas erram, aquilo que elas não sabem fazer, aquilo que elas escorregam, elas trazem uma lista de 10, 20 possibilidades, né? Isso significa que a gente não conhece muito bem o eu, a gente conhece muito mais aquilo que está lá na pontinha do iceberg, né? Tudo aquilo que está lá embaixo, a gente não conhece tão bem, que também pode ser considerado como sombras, né? Isso interfere muito na comunicação. Tá? O outro pilar é o outro, né? Aquela percepção que a gente tem do mundo, então do ambiente e das pessoas. Às vezes a gente está no meio de um processo de comunicação, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou então numa reunião, e a gente começa a ter uma sensação estranha, parece que alguma coisa não está legal, e a gente não consegue entender muito do que está acontecendo. Às vezes é um símbolo do ambiente que te remete a alguma lembrança do passado, que mexe com o seu eu inconsciente, e a gente não dá conta. Então, a gente está presente, perceber o ambiente, o outro, que o outro fala, as palavras que o outro usa, entender o que isso causa na gente é muito importante. E o terceiro, que é fundamental, é o estar presente durante toda a comunicação. É aprender e aproveitar essa jornada ao máximo. Porque quando a gente se dispõe, gente, deu uma travadinha aqui, voltou, tinha dado uma travadinha aqui, tudo bem? Então, quando a gente se dispõe a estar presente, a ouvir o outro, a entender qual que é o ambiente, isso se torna muito mais prazeroso e uma comunicação muito mais eficiente, tá? O que a gente vai falar hoje, né? Esse é um módulo essencial da comunicação consciente, é um módulo que, com ele, a gente já consegue melhorar bastante. É claro que em 1 hora e meia, a gente não vai conseguir se aprofundar em todos eles, mas nós fizemos um conteúdo para falar de todos, porque isso já vai dar uma clareza na nossa comunicação, que é o propósito, a inteligência emocional, os vieses inconscientes e crenças, os gatilhos emocionais e sequestro da amígdala. A gente vai falar sobre empatia e, no final, a comunicação não violenta. Tá? Nossos combinados da noite, que eu já falei um pouquinho no começo, mas para quem foi entrando na sequência, né? A gente pediu aí para deixar o microfone no mute por enquanto. Né? A gente vai ter espaço para responder algumas dúvidas no final.
Interagir pelo chat é bem legal, então se vocês quiserem ir colocando algumas coisas, enquanto eu estou apresentando, a Andréia está lendo, e a hora que a Andréia for apresentar, eu vou ler para ver se a gente precisa fazer alguma interação aí no meio, tá? É legal estar com papel e caneta para anotar, porque a gente vai dar alguns conceitos e algumas dicas de pesquisa e alguns exercícios. A Andréia adora exercício, ela está trazendo alguns exercícios bem legais, né? E a gente vai mandar depois uma pesquisa para vocês, para saber como que foi o conteúdo, se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E, por final, aí aproveitar muito dessa noite, porque a gente preparou tudo isso com muito carinho mesmo. Bom, eu quero falar um pouquinho de mim, e na sequência eu passo para a Andréia, para ela já começar aí pelo propósito e apresentar quem ela é. Então, eu sou aqui a Kátia Marim Treviso, né? Eu tenho 47 anos, sou casada, sou mãe de 2 meninos, um de 15 e um de 12 anos. Sou formada em jornalismo, sempre me interessei muito por comunicação, então por isso que eu fui fazer comunicação social, mas toda a minha carreira aí, na minha fase mais adulta, foi na área de marketing. Apesar de nunca ter deixado a comunicação de lado, eu acabei focando a minha carreira em marketing e vendas. Liderei durante muitos anos equipes pequenas e equipes grandes, pessoas de marketing, pessoas de engenharia, formas diferentes de pensar. E eu sempre fui testando tudo que eu podia na gestão em relação à comunicação. Sempre achei que a comunicação é onde a gente corre mais riscos e onde a gente pode corrigir os problemas também, tá? E quando eu comecei a pesquisar a comunicação não violenta, eu me apaixonei pela comunicação não violenta. Só que, conforme eu fui testando a comunicação violenta, eu fui percebendo que aquilo não era para mim. Eu falava, gente, impossível, eu não consigo fazer isso, não é para mim, não vai dar certo. E aí eu percebi que para fazer uma comunicação não violenta e seguindo os 4 passos que eu vou falar lá no finalzinho, a gente precisa fazer uma jornada de autoconhecimento e também de entender o outro e o meio ambiente. Então, por isso que eu junto com a Andréia, a gente foi encaixando coisas que são fundamentais para a gente conseguir ter uma comunicação mais efetiva mesmo. Porque não adianta a gente chegar para vocês e falarem, olha, está aqui a fórmula, né, da comunicação não violenta, tá com pau, tá tudo certo. Não é bem assim. Pelo menos comigo e com a Andréia não foi bem assim, tá? Então, Andréia, agora está com você, se apresenta e pode tratar... deixa eu só stop meu share aqui, para você poder fazer a tua parte. E o teu microfone está fechado, Déia. Abriu. Estão me escutando? Gente, para quem está com o vídeo aberto, em algum momento aí da apresentação eu vou fazer algumas perguntas, vocês fazem assim, tá? Com a cabeça. Deixa eu compartilhar aqui, já vou me apresentar. Eu acho que saiu aqui a minha apresentação. Espera só um minuto. Você continua falando um pouquinho aí com eles? Que eu preciso soltar. Eu continuo falando com eles, mas eu preciso soltar o meu microfone, né? Senão não funciona. Então, conseguiu? Quando conseguir, você levanta a mão aí que eu te libero. Eu acho que agora foi. Foi? Foi. Deixa eu abrir o microfone, tá aberto? O meu? Agora fechou, Déia. Estava aberto, agora fechou. E agora? Pessoal, boa noite. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Eu vou fazer uma rápida apresentação do que eu faço, a gente poder entrar aí no conteúdo que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Então, meu nome é Andréia Gandolfi. Para quem ainda não me conhece, eu sou formada em Educação Física e sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas,
Também venho de uma trajetória bem longa de mudanças de caminhos. Acho que vocês vão entender um pouquinho quando a gente falar de propósito. E hoje, o que eu faço? Eu sou a idealizadora de um programa que chama Reconectando. Se vocês me acompanharem aí pelas redes sociais, vocês vão saber um pouquinho mais sobre ele. E eu, além dos treinamentos, né, que eu faço em empresa, hoje eu estou com um projeto novo desde o comecinho do ano. Eu presto serviço para uma empresa da Colômbia, então eu sou uma das treinadoras Brasil, e a gente presta aí um treinamento de vendas para uma marca bem conhecida de shopping, tá? Então, sempre fui apaixonada por pessoas, gosto de passar essa transformação. E o que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte: eu quero muito que agora, nesse momento, vocês estejam bem com o coração aberto, porque a gente vai falar um pouco de emoções, de sentimentos, né? E quando a gente fala sobre isso, às vezes dá um desconforto, porque como a Kátia falou lá no comecinho, quando a gente fala do autoconhecimento, quando a gente fala da comunicação consciente, a gente encontra um pouquinho mais a ponta do iceberg, e a gente precisa mergulhar um pouco nesse mundo das emoções e sentimentos, né? Então, quando a gente fala de comunicação consciente, a gente parte de 3 pilares, que é a observação de si mesmo, que a gente pode trazer ferramentas de autoconhecimento, a observação do mundo, isso inclui a outra pessoa, né? O outro, e no finalzinho eu vou falar sobre a empatia, e a consciência plena, que é o estar presente em tudo que a gente está fazendo naquele momento, para nossa mente também não viajar, tá? Bom, por que a gente pediu para vocês trazerem ou um caderninho ou uma folha? Porque a gente vai fazer alguns exercícios, tudo bem? Eu sei que tem gente que fica meio resistente, mas eu acho que vai ser bem bacana se vocês puderem aí acompanhar todo o conteúdo e a gente conseguir fazer ele na prática. Bom, o assunto que eu vou trazer aqui hoje, eu até brinco com a Kátia, que eu falo, gente, vamos parar de ter ranço quando se fala em propósito, inteligência emocional, porque parece que todo mundo de uns 3 anos para cá começou a falar sobre isso. E hoje, quando a gente entende a importância de trabalhar a inteligência emocional, o nosso propósito, o autoconhecimento, nesse momento a gente percebe o quanto faz diferença na nossa vida, nas relações pessoais, profissionais, e o quanto na prática nós conseguimos resultados bem significativos aí em todos os pilares da nossa vida. Então, nós vamos falar de propósito. Gente, minha apresentação tem bastante coraçãozinho, porque eu gosto muito dessa coisa do acolhimento, tá? Bom, o que é propósito? Na verdade, o propósito, ele é a intenção de fazer algo, é aquilo que a gente gostaria de alcançar, né? E eu sempre falo que o propósito, ele eleva o nosso nível de clareza, ele traz mais consciência para aquilo que a gente busca, ele consegue desenvolver valores, ele cria alegria e ele consegue trazer mais beleza para a nossa jornada. A gente para se perguntar qual que é o significado que a gente veio fazer aqui. Vocês não perguntam para vocês mesmos? Às vezes vocês não param e falam, gente, o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o significado da minha vida? Quem está com o vídeo aberto faz assim ou faz assim? Faz, né? Então tá bom. E o propósito, na verdade, ele vai funcionar como um plano de vida. Ele consegue transformar os nossos sonhos em realidade. Mas aí muita gente me pergunta também assim, Andréia, mas como que eu posso descobrir o meu propósito? E aí que eu quero trazer um exercício bem bacana para vocês, para a gente começar a entender como que é essa busca do nosso propósito, porque o propósito, ele serve para dar um significado. E eu coloquei aqui também, que eu acho essa frase bem legal, que é assim, como que eu posso descobrir o meu propósito? É equilibrando as minhas relações, fortalecendo, lapidando os meus objetivos e trazendo a clareza do que aquilo que eu quero para o futuro. Quando a gente consegue equilibrar tudo isso,
nós conseguimos entender de uma forma muito mais precisa e clara e com mais significado o nosso propósito. Vocês estão aí com um caderninho? Sim? Não dá para falar, né, gente? A Kátia fechou tudo o microfone de vocês. Bom, esse exercício é um exercício... Obrigada, Pedro! Pode colocar a mãozinha assim, tá? Que daí eu gosto da integração. Esse exercício, na verdade, eu trouxe porque eu acho ele fantástico. Ele chama Uma Carta para o Futuro. Ele vai desenvolver o seu legado. Então, é o meu legado também, tá? O que a gente vai fazer primeiro nesse exercício? Eu quero que vocês pensem o que vocês querem deixar para as pessoas no mundo que vocês estão. Então, eu quero que vocês pensem, aí vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Então, o que vocês gostariam de deixar de legado? Exemplo, vou falar de mim, tá? Porque daí eu vou dando o exemplo e a gente vai construindo aí o propósito junto. Por exemplo, eu coloquei aqui que é um dos meus propósitos, né? Então, eu quero deixar as pessoas que passaram pela minha vida com uma lembrança de mim, eles pensem, poxa, a Andréia, quando eu fiz aquele curso lá que eu transformei a minha vida, eu lembro dela porque ela me passava muito respeito e muito amor, muito acolhimento. Então, escrevam que, de repente, vocês acreditam que vocês querem deixar para esse mundo. E a partir daí, vocês vão escrever algumas coisas, para depois futuro, tá bom? Aqui para mim deu uma travadinha, não sei se para as pessoas também deu. Abriu o microfone? Agora sim, mas tinha dado uma travadinha. Estão me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Na verdade, ele fechou o microfone do nada. Não entendi. Então, assim, vocês colocaram o objetivo de vocês, esse é o primeiro passo, tá? Segundo, vocês vão escrever 3 valores. Por exemplo, eu coloquei aqui os meus valores. Então, 3 valores importantes para mim: caráter, responsabilidade e olhar ao outro. Então, esses são os meus 3 valores dentro do objetivo que eu quero chegar, tá? Que é o meu propósito, que é o legado que eu quero deixar. Depois vocês vão escrever 3 conquistas, ou 2, ou uma que você acha que é mais significante para você. Então, 3 valores e 3 conquistas. Por exemplo, uma das minhas grandes conquistas foi na época que eu trabalhava com a educação física e eu dava aula de natação, quantas crianças ou quantas pessoas que tinham medo de entrar no mar, medo de entrar na piscina e muitas vezes se privava de brincar com o filho, de brincar com o neto, que perdeu esse medo e conseguiu ter um pouco mais de diversão no verão, na piscina, brincando. Então, isso para mim é uma muito significativa. Tudo bem até aqui, gente? Camaraí, você entrou? Faz 1 milhão de anos que eu não vejo você. Feliz de você estar aqui, viu? 1 milhão de anos. Um grande amigo da Natura. Bom, depois que vocês escreveram os valores, as conquistas, vocês vão escrever como que vocês gostariam de ser lembrado. Então, por exemplo, eu gostaria de ser lembrada quando as pessoas pensassem em mim, poxa, Andréia, ela era uma pessoa tão era tão legal, tão gostoso, porque ela passava acolhimento. Então, é dessa forma que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim. Tudo bem, gente? Ok?
Bom, depois de como você gostaria de ser lembrado, quais são as contribuições que você gostaria de deixar para o mundo? E que diferença você quer ter feito na vida das pessoas? Está aqui na telinha, acho que vocês estão enxergando, então fica mais fácil também para vocês colocarem todos esses significados dentro do legado que vocês querem deixar. Como não vai dar tempo de a gente formatar essa carta, eu quero deixar uma dica para depois vocês fazerem uma grande reflexão depois da nossa masterclass, e aí vocês voltam para esses itens e escrevam a carta de legado. E pensa sempre que você vai escrever na primeira pessoa, porque eu quero deixar um mundo melhor, eu quero transformar um mundo melhor, eu quero que as pessoas, quando lembrem de mim, pensem, poxa, a Andréia fez diferença em algum momento da minha vida. Tudo bem até aqui, pessoal? Cássia, você está conseguindo ver o chat? Tô vendo o chat e aí o Pedro também falou que deu uma falhadinha, mas agora voltou. E eu estava aproveitando para mandar o convite para algumas pessoas que também não conseguiram entrar. Tem 3 pessoas aqui querendo entrar e não conseguiram. Então, tá bom. Bom, o que eu quero falar do propósito para vocês? Gente, o propósito, ele dá um norte. Lembra que eu falei lá no comecinho? Ele serve como um plano de vida, não é nem um plano de ação, é um plano de vida. Quando a gente entende o nosso propósito, nós conseguimos entender mais significado do que a gente tem aí para fazer. E aí, eu queria, antes de passar para o próximo assunto, falar o seguinte: as pessoas imaginam que o propósito é algo grandioso e que a gente precisa escolher um propósito e seguir a vida inteira com ele. E não é bem assim. Porque a gente não vai passando por mudanças, a nossa vida muda, a gente às vezes muda de parceiro, às vezes a gente muda de casa, às vezes a gente muda de país, muda de caminho profissional. São as escolhas que a gente vai fazendo na vida dele. E o propósito, ele pode ir modificando. Então, eu posso partir de um propósito grande, como alguma coisa mais ligada à minha espiritualidade, ou eu posso também entender pequenos propósitos. Então, eu posso ter, por exemplo, um propósito de amanhã, falar, poxa, eu quero acordar com um pensamento diferente. Eu andava um pouquinho triste, mas agora não. Meu propósito é acordar e já fazer uma mentalização positiva para o meu dia ser mais feliz. Então, a gente pode partir de propósitos grandes, propósitos que a gente acha que é pequeno, mas no fundo ele é profundo, e a gente pode também mudar de propósito. E a gente pode repensar também nele. De repente, a gente escolheu aí um propósito, ele não está muito no caminho certo. E a gente faz uma reflexão e pode, né, um outro caminho nessa jornada. Tudo bem em relação ao propósito? A gente pode passar para o próximo assunto? Antes de a gente passar para o próximo assunto, eu quero que vocês façam uma reflexão até eu mudar a telinha aqui, ó. Qual que é o significado da sua jornada? Escreve aí, que depois, lá na frente, você vai voltar, você vai lembrar dessa pergunta que eu fiz e vai cair algumas fichas e você vai falar, poxa, eu tinha um ranço daquela coisa de falar de propósito, mas a Andréia deixou aqui uma sementinha e eu lembro bem que ela falou qual é o significado da minha jornada. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre inteligência emocional. Também, poxa vida, inteligência emocional, todo mundo fala. Gente, eu vou contar uma história bem pequenininha para vocês. Deixa eu só mudar aqui. É o seguinte. Quando a gente começa a desenvolver a inteligência emocional e parte para o autoconhecimento, é só a gente
percebe o quanto faz diferença na vida da gente. Ideia. Quando a gente não entende, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, objetivos. Ideia. Tem gente falando que o slide está na metade. Levanta ele um pouquinho, porque está realmente na metade do... Acho que foi o Pedro isso que falou. No meu também tá. Foi? Peraí. Melhorou? O inteligência emocional tá aqui, tá, gente? Tá aqui embaixo. Para Deu mim para agora ouvir? Deu agora eu tô para... vendo. Agora eu tô vendo. Peraí. Aí, melhorou? Isso, melhorou. Agora sim, tá. Então, peraí que agora eu tenho que pegar o fio da meada. Onde eu parei, gente? Eu estava falando de quando a gente... quando a gente não tem claro o nosso propósito, aonde a gente quer chegar, qual que é o significado da nossa jornada, toda vez que alguém fala de inteligência emocional, isso só que quando a gente se aprofunda nisso, a gente tem de desenvolvimento e crescimento. E o que é a inteligência emocional? Segundo Daniel Goleman, que eu sou apaixonada, e a Kátia também agora já ficou apaixonada sobre isso, né, Ká? Ele diz o seguinte, que um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que conhece identificar suas emoções com mais facilidade. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, e quando a gente trabalha para equilibrar, não é, gente, que a gente não vai sentir mais raiva, ódio, inveja, ranço, não. Nós vamos sentir tudo isso, só que nós vamos saber aonde que está o ponto do equilíbrio. E a gente vai falar um pouquinho mais isso quando vocês fizerem um outro exercício de autoconhecimento, que vai estar bem linkado com esse exercício do propósito, né? E aí, assim, a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Sim, a gente pode desenvolver a inteligência emocional. E um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. A gente tem o autoconhecimento, a gente tem a autoconsciência, as competências sociais, a autogestão, o autocontrole, tudo isso que eu falei para vocês faz parte dos pilares da inteligência emocional. Mas eu trouxe dois deles, que é a empatia e o autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento? Peraí que eu vou mudando aqui a telinha para vocês enxergarem, tá? Autoconhecimento nada mais é, gente, que conhecer a si mesmo, é ter clareza do seu propósito e entender a nossa forma de pensar e se relacionar. Deixa eu contar uma historinha rápida para você. Kátia, vai vendo o tempo, tá? Que você sabe que eu falo. Quando eu comecei a sentir aqui no meu coração que eu queria mudar, eu ainda estava no mundo corporativo. Na última empresa que eu estava, tinha acabado de entrar, na verdade, mas tinha um bichinho ali que estava... E aí, não, na verdade, foi na última empresa. Quando eu saí dessa empresa, um amigo meu falou assim, chega, vamos fazer um curso comigo e você vai passar o final de semana nesse curso. E lá fui eu, não sabia nem o que era o curso. Na verdade, era uma imersão de inteligência emocional, de autoconhecimento, chamado Poder da Ação. Como eu ainda só entendia o meu autoconhecimento, as emoções, como a Kátia falou, só a pontinha do iceberg, é difícil trabalhar profundo, né? Porque dói a gente entender da onde que a gente sente momentos. E eu lembro muito bem quando o curso Só a Andréia travou para vocês? Ou por incrível que pareça, tá indo bem? até hoje. Ideia, para mim aqui deu uma travadinha, falhou, o pessoal está falando que deu uma travada mesmo.
Pessoal, Voltou? O Arthur, o Ítalo, está dizendo que deu uma travada. Você está travada, Déia. tô, Ó, continua, vamos ver se voltou. voltou? Deixa eu ver. Voltou? Voltou? Tá. Então, eu lembro muito bem que o porquê que eu fiquei tão desconfortável com aquele curso. Porque ele mexeu na camada mais profunda das emoções, dos sentimentos e do entendimento o porquê que eu reagia com determinada situação ou emoção. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente sente também, mas a gente consegue detectar onde está o nosso ponto de ruptura. Então, a gente tem um entendimento das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E eu digo para vocês, é uma pergunta, quem aqui já começou algum desenvolvimento de inteligência emocional, de autoconhecimento e continuou? Se você nunca entrou, se você nunca se desenvolveu, vale a pena. Porque quando a gente retorna para aquele começo que foi extremamente difícil, você vê o quanto a tua jornada ela cresceu, o quanto você desenvolveu, o quanto você percebe que você mudou e o quanto o outro enxerga essa mudança em você. Então, hoje, quando eu lembro dessa imersão que eu fiz, acho que uns 5 anos atrás, eu falo, gente, se eu tivesse feito ela hoje, eu teria um outro entendimento. Ela não estaria tanto desconfortável, mas nós temos que partir de um ponto nessa caminhada e nessa jornada. E ela nem sempre vai ser confortável. Muitas vezes ela vai doer. Por quê? Porque a gente mexe nas camadas mais profundas nas nossas emoções e sentimentos. E a gente tem um entendimento do porquê a gente reage dessa forma. Bom, esse exercício que eu trouxe para vocês... 5 minutinhos. 5, dá tempo, dá tempo. Esse exercício que eu trouxe para vocês, ele vai ser linkado com o exercício do propósito. Então, foi que eu quero deixar no coração das pessoas que eu era uma pessoa que levava muito respeito e amor. Nesse primeiro momento, vocês vão escrever as forças 3 não, pode ser 3 ou 4. Vocês vão escrever que sentimentos dentro do propósito que você escolheu que te impulsiona para frente, que te dá forças, que faz a sua vida estar em movimento. Por exemplo, dentro do propósito que eu escolhi, eu tenho de forças o conforto que eu levava para as pessoas, a realização de transformar essas vidas e a motivação que eu tinha em tocar a ação das pessoas. Então, essas são as 3 forças que eu coloquei que me impulsiona a chegar no propósito que eu escolhi na minha cartinha do futuro para o meu legado. Vocês entenderam? Consegue fazer? Pedro, você que da mãozinha. Aí uma desestabilizada, tá? Aqui apareceu para mim. Bom, e agora? Na outra coluna, vocês vão escrever as 3 coisas que te paralisa, que te bloqueia, que faz você ter a sensação de não sair do lugar. São as 3 fraquezas ou 3 pontos a se desenvolver em relação ao propósito que você escolheu. Então, o que eu coloquei aqui? O que poderia me paralisar para não realizar esse propósito? Medo, o medo de que, de repente, as pessoas não gostassem de mim, não me sentir capaz de desenvolver todo o meu trabalho e deixar esse legado,
ou achar que tudo isso é uma grande besteira. Ai, que ranço que eu tenho desse autoconhecimento e inteligência emocional. Ai, que ranço de propósito. Essas são as minhas 3 fraquezas. E aí, para chegar ao propósito, a gente tem que ter muito claro as forças e fraquezas. Por quê? Porque quando você tiver aquela desmotivação, quando algo chegar e falar, acho que eu não vou mais, você foca nas suas fortalezas. Não, é aqui que eu tenho que focar. Se eu quero deixar esse meu legado, é nas minhas forças que eu foco e não nas minhas fraquezas. Mas a gente tem que... Por quê? Porque nós precisamos ter um entendimento, essas emoções e esses sentimentos mais aqui. Deia, travou de novo. Chat. E agora deu uma travada legal, assim. Eu não sei, tem gente não conseguindo entrar na nossa conversa aqui. Travou ou tá ok? Agora voltou. Deia, mais 2 minutinhos, tá? Tá, já estou terminando. Cássia, consegue ver se o pessoal conseguiu terminar os 2 exercícios? Deixa eu dar uma olhada que eu estou tentando liberar algumas pessoas aqui que não conseguiram entrar. Em cima do propósito, as forças e fraquezas. Todos terminaram? Podemos seguir? Para finalizar, essa parte do nosso... O Pedro está dizendo que ou ele faz ou ele escuta. A maioria o Ítalo terminou, o Arthur terminou. Só conhece, travou? Tá, então só para finalizar o conteúdo. Quando a gente fala em autoconhecimento, a maioria das pessoas só consegue enxergar o topo do iceberg. Exemplo, eu sou teimosa, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa emotiva. Quando nós trabalhamos o nosso propósito, inteligência emocional e mergulhamos no autoconhecimento, eu consigo entender o porquê que eu reajo em cima das minhas emoções, de ser uma pessoa difícil, de ser uma pessoa teimosa. Então, quando a gente mergulha profundamente para entender quem a gente faz essas perguntas. O que me faz ser uma pessoa teimosa e emotiva, já que eu falo que eu sou uma pessoa teimosa e emotiva? Quais são as situações que me fazem ser uma pessoa teimosa e emotiva? Como que eu reajo a esses sentimentos? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a ação consciente, porque a gente não vai mais só estar no topo do iceberg, a gente vai mergulhar para baixo. E aí é o momento mais grandioso de toda essa jornada, quando a gente decide abrir o nosso coração e fazer uma grande transformação na vida da gente. Tá bom? Eu vou passar agora para a Kátia, que ela vai falar de um assunto bem bacana, que é viés inconsciente e as crenças limitantes. Kátia, é com você. Beleza. Bom, Deia, dá uma olhada no pessoal, porque tem gente que não está conseguindo entrar, tá? Todos vendo a minha telinha aí? Deixa eu só colocar aqui para ver vocês, porque senão eu não consigo saber o que vocês estão me dando de feedback. O Ká, aqui na telinha menor eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no chat. Tá, já vi aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar de viés inconsciente. Eu vou dar uma corridinha aqui para a gente não passar do tempo, tá? Então, voltando nos ranços que a Andrea falou, a gente acaba criando ranço de algumas coisas porque elas acabam ficando muito na repetição, sem a gente parar para entender realmente o que isso significa. Então, quando a gente fala de propósito de inteligência emocional, não dá para a gente entender o que é o nosso propósito verdadeiro e não dá para a gente entender
como trabalhar minha inteligência emocional se eu não conheço o que são os vieses inconscientes. E de onde esses vieses eles vêm, tá? Eles fazem parte de um processo muito interessante do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele automatiza tudo que ele puder para poupar energia e conseguir colocar energia naquilo que de verdade vale a pena. Tá? Então, desde pequenininhos, nós vamos criando crenças no nosso cérebro, nós vamos criando uma forma de pensar para que o cérebro possa, toda informação nova que chega, ele compara com aquilo que está guardado e toma uma decisão rapidamente. Esse é o chamado piloto automático. Tá? Deixa eu até pegar aqui a minha canetinha, que eu acho que daí fica legal de eu marcar para vocês. Tá? Isso é chamado de piloto automático. Tá? Até aí é legal, né? É muito bom ter piloto automático, porque isso facilita a nossa vida, isso dá produtividade, a gente precisa de piloto automático mesmo. Tá? Só que o que acontece? Desde pequeno, a gente vai ouvindo frases que elas vão se consolidando na nossa mente. Tá? Então, a gente ouve desde pequenos, por exemplo, mulher não leva jeito para liderar, né? A nossa família vem de uma origem muito pobre, então se a gente morreu pobre, se a gente nasceu pobre, a gente vai morrer pobre. Só ganha quem cedo madruga, né? Tem uns ditados, né? E por aí vai. Isso a gente vai criando parâmetros na nossa cabeça e que, pelo longo da nossa vida, a gente vai comparando aquilo que está acontecendo com essas crenças, com esses vieses, né? E a gente passa a julgar o mundo considerando as nossas verdades. Porque elas são verdades tão absolutas que quando a vida traz alguma coisa de diferente, parece que nós estamos errados. Então eu vou juntar agora aqui o propósito que a Andrea falou com a nossa crença limitante. Vamos dizer que o nosso propósito é a gente levar uma vida mais leve, sem grandes preocupações, que nos atrapalhe o nosso crescimento. Não que a gente é desencanado, não que a gente vai morar em algum lugar que a gente possa vender miçanga na praia, né? Mas a gente quer ser uma pessoa mais leve, né? Só que os nossos pais sempre falavam que a gente precisa se preocupar e fazer tudo hoje, a gente não pode deixar nada para amanhã, tá? O nosso propósito de essência lá primordial, ele está em conflito com uma crença limitante. E aí a gente precisa entender o que tem mais valor para a gente, né? Se é esse propósito que eu coloco como essência, né? Ou se é essa crença limitante que me impede de crescer. Pode ser que eu chegue à conclusão que essa minha crença limitante, ela está válida, né? Eu concordo com os meus pais e eu acho que é assim mesmo e está tudo certo. Só que aí eu preciso mudar o meu propósito, tá? Arthur, você está com a mão levantadinha? É para falar mesmo? Ou foi você pôs a mãozinha e não está querendo falar? Coloca no chat, qualquer coisa, André me interrompe, tá? Bom, tudo bem? Deu para entender sobre o que é crença limitante? É muito rápido, tá, pessoal? Para eu não ultrapassar muito tempo. Eu tenho escrito bastante coisa sobre crença limitante, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, porque eu acredito que a crença, ela impacta fortemente a nossa comunicação. Eu vou dar um exemplo muito objetivo aqui, né? Eu tenho uma crença limitante que é fundamental e que o mundo vai acabar se nós não tivermos um diploma de graduação. Por que eu tenho essa crença limitante? Porque os meus pais não tiveram condição. E eu sou, da minha geração, de um dos lados, a primeira a ter um diploma de graduação. Então, quando eu paro e penso que, de repente, um dos meus filhos pode perder esse ano por conta do coronavírus e isso inviabilizar uma futura graduação, isso me paralisa. Eu tenho pânico disso, né? E isso eu tenho trabalhado muito. Eu tenho uma terapeuta, né? Eu faço terapia com a minha terapeuta. E é incrível como, depois que eu entendi que essa crença vem
de origem dos meus pais, eu fiquei mais leve em relação a esse ano, em relação ao conteúdo, né? Então, toda vez que eu entrava no quarto do meu filho para falar das aulas online, eu abria a porta e já falava, você não está prestando atenção na aula, olha só, esse ano você vai perder, você já está no ensino médio e tudo mais. A partir do momento que eu entendi de onde vinha essa crença limitante, a gente conversou e eu entendi que ele também está preocupado em perder esse ano. E a gente chegou à conclusão que se ele perder o ano, não em repetência, porque eu acho que isso não vai acontecer, mas em conteúdo mesmo, tá tudo bem, não tem problema. E as coisas ficaram muito mais fáceis aqui dentro de casa, tá? Então, isso é muito interessante da parte de comunicação consciente, tá? E aí a gente vai para julgamento, porque julgamento tem tudo a ver com crença limitante, né? A gente julga os outros porque a gente está comparando os outros e nós mesmos às nossas crenças, tá? Então, quando eu acordo de manhã, não às 6 horas da manhã, não às 5:30, como meus pais sempre acordaram, e me permito acordar às 8, né? Eu me julgo e acho que eu não sou merecedora de ter um salário no final do mês, tá? Quando eu acho que eu sou uma pessoa desastrada e é por isso que eu não vou dar certo na minha profissão, né? É porque eu estou me comparando a um julgamento que eu criei baseado numa crença limitante. E isso tem muito a ver, principalmente na hora que a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Eu vi que na pesquisa, uma das pessoas que respondeu falou que vai fazer uma entrevista de emprego. Antes de fazer uma entrevista de emprego, é muito importante a gente listar as nossas crenças limitantes, né? E aí fazer esse exercício de 2 frases que a gente ouvia muito quando era criança. Então, se a gente ouvir essa frase assim, você faz tudo errado, você não vai dar certo mesmo, poxa, olha que coisa errada, né? Provavelmente essa crença está tão lá dentro do seu ser que quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai se auto-sabotar e ao invés de você mostrar tudo aquilo que você aquilo que você pode contribuir, tudo aquilo que você tem realmente de bom para ofertar, você vai se boicotar porque o teu julgamento acredita na tua crença limitante, tá? E aí é legal você listar também quais são esses julgamentos automáticos que você faz no seu dia a dia, tá? Ideia, tá tudo bem aí, não tá travando? Tá tranquilo, pessoal? Se estiver travando, me avisem, tá? Bom, voltando aqui para a apresentação, já estou quase chegando nos vieses, tá? Basicamente, nós temos 5 vieses mais comuns. E o interessante é que o viés inconsciente, muitas pessoas acreditam que ele é só um viés negativo. E não é não, tá? Por exemplo, nós temos um viés de afinidade. O que é esse viés, né? Principalmente para líder ou para pais, né? Ou para pessoas que têm comércio, por exemplo, esse viés ele é muito preocupante. Porque quando a gente encontra alguém que tem a mesma afinidade que a gente, ou fez a mesma graduação, estudou na mesma escola, ou morou no mesmo bairro, provavelmente a gente vai ter uma afinidade com essa pessoa, independente de quem essa pessoa é, tá? O viés de percepção, né? Esse é terrível, porque muitas vezes a gente busca pessoas que são parecidas com a gente. Então, se eu sou morena, branca, de pele, um pouco mais gordinha, eu vou aceitar melhor pessoas com esse tipo de característica, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque pode ser que o nosso viés de percepção faça a gente não se dar bem com pessoas que são muito diferentes da gente. Então, a gente tem que ter clareza nesse viés, tá? Viés confirmatório. Então, por exemplo, eu vou emendar algumas coisas. Eu ouvi desde de pequena que mulher não serve para ser chefe. Que mulher, quando é chefe, ela é briguenta, que ela surta, que ela briga com outras pessoas, tá? E eu vou buscar, durante a minha trajetória, líderes mulheres, tá? Que não são boas líderes, para confirmar esse meu viés. O que eu não percebo é que esse viés, ele não só atrapalha as outras mulheres, mas atrapalha também o meu crescimento, tá? E aí eu gostaria que vocês fizessem um pouco dessa avaliação com vocês mesmos, né?
quais são os vieses que vocês estão querendo confirmar na trajetória de vocês? Né? O que está acontecendo aí que vocês no dia a dia procuram na equipe, nos seus amigos, que ficam confirmando essas crenças que vêm desde sempre? E o efeito halo-auréola, ele é aquele que a gente encontra uma pessoa que é muito parecida com a gente, que tem os mesmos gostos, e essa pessoa ela pode ser terrível, mas a gente vai endeusar, vai transformar essa pessoa num anjo, tá? E o efeito grupo, esse efeito manada, ele é muito conhecido. Então, se eu passo na frente de uma loja, ou então numa rua que tem duas lojas que vendem café, eu vou naquela que tem mais gente, porque isso me confirma que o grupo já disse que aquele lugar é melhor, tá? E dentro de um grupo, quando a gente é líder, por exemplo, quando uma pessoa defende muito uma ideia, mesmo que ela não seja muito legal, todos os outros vão atrás, porque isso é um efeito manada, tá? Espero que vocês tenham entendido esses vieses, eles são bem interessantes e, principalmente, eles ajudam muito na comunicação. A partir do momento que a gente entende de onde vêm os nossos vieses, a gente consegue trabalhar muito melhor a comunicação quando dá aquela sensação que a Andrea falou, que dá aquela, ui, não sei de onde está vindo isso, tá? Então, a gente vai partir agora para gatilhos e sequestro da amígdala, tá? Ele é bem legal, é uma das partes que eu mais gosto de falar da comunicação consciente, tá? Então, o que acontece? Na comunicação, oi, vocês estão vendo? Tá aqui. Durante a comunicação, a gente acaba trazendo as nossas crenças e vieses de uma forma tão automática que muitas vezes a gente nem percebe que a gente trouxe. Sabe quando a gente está falando alguma coisa e de repente escapa alguma coisa? Provavelmente é a nossa crença e os nossos vieses que vieram nesse momento. Tá? A partir desse momento, a crença e o viés, ela traz para perto da gente os julgamentos. Então, a gente tem aquela sensação, né? Estou lá na entrevista de emprego e olha assim, aquela almofadinha, olha lá, estudou em boas escolas, aquele lá não é muito legal não, porque olha só o jeito que ele senta, né? Olha o jeito que ele se comporta, tá? E o que acontece? Esse tipo de julgamento, junto com gatilhos emocionais, que eu vou falar na sequência o que são os gatilhos emocionais, eles podem provocar uma reação terrível, que é o sequestro da amígdala. Eu adoro essa história do sequestro da amígdala, porque o dia que eu ouvi isso, eu passei a me entender melhor. Então, quais são os nossos gatilhos mais comuns, tá? Gatilho que a gente está se sentindo injustiçado. Então, nessa historinha que eu falei, né? Eu estou ali numa entrevista de emprego, me pedem para apresentar, e eu descubro que eu sou a única pessoa de origem humilde. Todo mundo ali teve muito mais condições do que eu. Na hora, isso me traz uma sensação de injustiça, tá? Posso sentir medo, porque agora eu já não sei mais o que falar, né? Vem um sentimento de impotência, caramba, tá vendo? Né? Não tive condições e agora eu não posso fazer o meu melhor e eu tenho vergonha da minha origem. Gente, tudo isso é inconsciente. A gente só consegue trazer para a consciência quando a gente faz esses exercícios que a gente falou antes, tá? E aí, o que acontece? Se você já está estressado, e ninguém está estressado ultimamente, né? Se a gente está dormindo pouco, se a gente consumiu álcool, drogas em geral, fumou, a gente deixou o nosso organismo mais intoxicado, tá? Ou a gente está com fome, sede, alguma coisa assim que tira um pouco o nosso foco, a gente provavelmente vai ter um sequestro da amígdala. O que é isso, né? A amígdala é um pedacinho do nosso cérebro. Eu tentei achar um desenho que trazia exatamente onde ela estava, mas ela está aqui. É um pedacinho bem pequitiquinho dentro do nosso cérebro, tá? E ela guarda todas aquelas informações mais primitivas que ela vai priorizar duas coisas da nossa evolução, tá? Que é a procriação, né?
e a fuga, a reação para salvar a nossa vida, tá? Então, se eu sentir medo, se eu sentir uma sensação de injustiça, o meu cérebro vai entender que eu estou em perigo. O que ele vai fazer? Ele vai tirar toda a energia do córtex frontal, que é onde eu raciocino, onde eu penso, onde eu tenho noção do que está acontecendo, e vai me jogar muito combustível para eu atacar. Como eu não estou em perigo, né? Porque nada, assim, não estou tendo que fugir de um tigre ou de alguma coisa nesse sentido, toda essa energia ela vai ser jogada por uma reação que provavelmente é uma reação que depois a gente vai se arrepender, né? Pode ser gritar com alguém, ser grosseiro, ter uma síndrome de pânico, alguma coisa que eu não consigo controlar o meu, a minha forma de pensar. Tá? E isso acaba causando muito constrangimento, porque a gente passa a ser entendido como pessoas que não sabem se controlar e não têm inteligência emocional. Tá vendo quando a gente entende isso tudo, a gente começa a perceber que ter propósito na vida, que ter inteligência emocional, que a gente parar para conhecer a gente mesmo, não é ranço. A gente não pode ter ranço dessas coisas, porque a gente consegue ser pessoas que se comunicam melhor e conseguem ter mais sucesso na nossa atividade do que quando a gente só fica naquela coisa. Não, agora eu preciso ter uma comunicação não violenta. Não, agora me falaram que eu preciso ter propósito. O Arthur brincou com a gente. Eu tô adorando ver você, Arthur, com o gatinho aí no colo. Vocês falaram em propósito, eu tô aqui desesperada atrás do meu propósito. Eu preciso descobrir meu propósito, porque senão eu não vou ser feliz. Você já sabe o seu propósito, né? O que você precisa entender é se as suas crenças limitantes não estão te permitindo a encarar o seu propósito de verdade, né? Então é isso, Andréia. Terminei a minha parte, corre com a sua e eu já volto para finalizar a comunicação não violenta. Gostaram, pessoal, dessa parte do viés e das crenças? Né? A gente tem que trazer muito isso para a consciência, porque faz parte do desenvolvimento do autoconhecimento, né? Quando a gente entende os nossos viés, as nossas crenças, a gente consegue ter um entendimento melhor que caminho que a gente vai. E lembra que eu falei? São as emoções e os sentimentos mais adoro, que é muito importante. E para vocês, se tiver a sua trajetória profissional, é um pilar a ser desenvolvido, que é a empatia. Muito tem se falado sobre a empatia, peraí que eu vou falando e esqueço de compartilhar, né, gente, o material. Peraí que eu vou colocar aqui para vocês poderem entender. Empatia. Tá dando para ver? Isso. Empatia. Muita gente acha que é uma emoção e não é. Deia, tá picotando demais. O pessoal tá avisando aqui, ó. Né? Deia, tá ouvindo? Tá picotando. Para mim, o meu vídeo tá ok. Ó, o pessoal tá falando que está sem som e picotando. Vamos ver. E dá uma levantadinha no slide que não tá dando para ver a parte da empatia. Bom. Peraí, gente.
É, olha lá, o pessoal tá falando que o seu tá Pronto? falhando demais. Agora vai, pode ir. Então tá. Gente, se falhar, vai avisando a Kátia, tá bom? Porque os assuntos, o conteúdo é muito importante. Então, assim, na verdade, a gente diz que a empatia é se colocar no lugar. Se você se cortou um pouquinho, pode ser desenvolvida, né? E é o canal de conexão com o outro que, quando ativado, faz com que você consiga compreender e reproduzir suas emoções como se fossem suas. Mas, na verdade, não é. E aí eu trago aqui para vocês, e eu não sei se vocês já tinham conhecimento disso, que nós temos 3 tipos de empatia. Uma que é a cognitiva, que é saber o que a outra pessoa sente. A empatia emotiva é sentir o que sente, mas sempre. E a empatia compassiva, entender o pensamento e o sentimento do outro, nós ficamos com a sensação e motivados, tá? Então, observa o outro. Quando nós trabalhamos o sabemos fio de comportamento, Déia, acho que não vai dar para você. como a gente. Déia, acho que não vai dar para você continuar, não. Tá travando demais. O pessoal tá reclamando. Tem ferramentas de auto. Déia, tá me ouvindo? Déia? Pessoal, acho que a Andréia até caiu, porque não tá dando para ouvir. Não, eu não caí. É, porque, ó, tá todo mundo falando que o seu tá travando. Então, para mim, não está travando. O meu travou quando eu tava fazendo? Também estava travando? Ah, o pessoal tá dizendo que não. Espera aí, ó. Deixa eu ir para o chat. Melhorou? Agora sim, segue. Tá. Não, é que para mim aqui, a minha tela tá normal. Então, eu não estou percebendo que está travando. É por isso que eu tô te avisando, porque chega uma hora que você some, a voz fica totalmente desaparecida. Todo Mas mundo beleza, conseguiu vamos lá. entender? Cognitiva, emocional e compassiva tá aqui na tela, tá bom? Bom, agora vou mudar aqui. Esse exercício, na verdade, eu quero que vocês exercitem nos pensamentos. A gente não precisa escrever, tá? Mas é para saber se vocês se identificam com a história que eu vou contar. Então, é assim, quando a gente precisa... Tá travando ou tá indo? Tá indo, pode ir. Tá. Uma maneira de a gente quebrar nosso ego é tentar olhar para o outro com o mesmo olhar que a gente gostaria que olhassem para a gente. E aí eu trouxe um exemplo desse exercício que chama o olhar generoso. Eu tenho certeza que para quem dirige, todo mundo já sentiu isso, tá? Você tá lá no trânsito, gostoso, escutando a sua música, feliz da vida, e passa um motorista maluco. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Ah lá, olha que maluco! Tá passando da velocidade máxima permitida, vai matar alguém, vai atropelar alguém, depois vai causar um acidente. E aí nós começamos a construir uma história através de um olhar que nem sempre é para o olhar da generosidade. Quando vocês sentirem isso, em outros exemplos, tá, gente? Estou contando do motorista maluco, porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? É tentar entender
ou construir uma história do outro. Porque eu não vou ter o controle da atitude do outro, mas eu vou ter o controle da minha atitude, tá? Então, por exemplo, passou um motorista maluco, sentiu aquela raiva, um novo olhar. Poxa, de repente esse motorista passou em alta velocidade porque ele recebeu uma notícia que alguém da família dele está no hospital. Ou ele teve um dia extremamente triste e não percebeu que passou no vermelho. A gente entende esse novo olhar. Voltou a travar. Para nós, porque ninguém quer a realidade do outro, tá bom? Travou um Melhorou? pouquinho. Pode ir? Pode voltar? E tenta rapidinho, Déia, que já são 8h15 já, tá? Olha que legal que o Pedro falou. Eu moro perto de hospitais Já e estou queria ser terminando. médica. Legal, Pedro. Então. Então, assim, com esse exercício do olhar generoso, talvez a gente não mude a realidade do outro, mas isso faz com que a gente se torne uma pessoa mais generosa, né? Então, esse é um dos exercícios que dá para a gente trabalhar dentro da empatia. Cara, o meu conteúdo finalizou aqui. Eu sei que agora você vai falar sobre a comunicação não violenta. E eu já comunicação não violenta, que tem tudo a ver com empatia, tá, gente? Depois a gente volta aí nós duas para finalizarmos. Então, e até é legal, Andréia, porque já amarrando o que você falou, hoje eu estava assistindo mais uma vez um vídeo super legal, tá? Que tem no YouTube, procurem, tá? É o próprio Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele contando como ele criou esse método da comunicação não violenta, né? E ele fala exatamente desse assunto, de que ele foi criado lá nos Estados Unidos e que eles têm um dialeto e que eles usam muito quando estão dirigindo, porque se uma pessoa passa correndo, eles xingam as pessoas, né? Eles usam uma palavra como seu idiota, você passou do farol vermelho e nananã. E ele foi para a faculdade, foi estudar, fez psicologia, fez mestrado, doutorado, e ele melhorou muito, ele parou de chamar as pessoas de idiota. Ele passou a chamar as pessoas seu psicopata maluco, né? Então ele mudou, melhorou, mas não era isso que o satisfazia. E aí é um dos exemplos que ele fala sobre a comunicação violenta e o quanto isso só acaba nos prejudicando e não leva ninguém a nada, né? Então, o que é a comunicação não violenta, né? Primeiro de tudo, quando a gente fala em comunicação não violenta, as pessoas já começam a ter problema, porque elas olham o não violenta e elas falam assim, lá vem essa pessoa com esse mimimi, né? O que é comunicação não violenta? Eu não vou poder mais falar alto, eu não vou poder mais falar palavrão, eu não vou mais poder falar alguma coisa com mais tranquilidade, eu vou ter que ficar pensando em todas as minhas palavras, né? Não tem nada a ver com isso. Tá? Até porque uma pessoa que se comunica de forma extremamente educada e usa palavras doces e fala baixo, ela pode ser muito mais violenta do que a Kátia aqui, que fala com as mãos, que fala alto, que usa palavrões. Eu não estou usando palavrões porque eu não conheço todo mundo tão intimamente aqui, mas eu uso bastante palavrão. Tá? E nem sempre o não violento é você não usar esse tipo de comunicação, tá? Para você ter uma comunicação não violenta, você tem que entender onde estão os seus vieses inconscientes. Você tem que entender onde estão os seus pré-conceitos, seus pré-julgamentos. E para isso você tem que entender as suas crenças limitantes, né? Você precisa ter identificado quais são os seus gatilhos,
que torna a sua amígdala tão forte que você acaba perdendo o seu controle e ofendendo principalmente a você mesmo, né? E depois aos outros. Se você tem um exercício que eu gosto de fazer muito, ele é muito mais de mindfulness, que é ficar 5 minutos fazendo uma respiração mais profunda e depois conversar com a minha autocrítica. Entender o que a minha autocrítica tem para dizer para mim mesmo. E normalmente a minha autocrítica ela é muito violenta. Ela fala, sua idiota, não falei para você não fazer isso de novo. Olha lá, e nananã. E nesse exercício a gente pacifica essa voz da autocrítica. A gente reduz o tom dessa autocrítica. Se a gente não faz isso com a gente mesmo, se a gente não pratica, a gente não automatiza isso. E aí, quando a gente vai tentar fazer uma comunicação não violenta, sem praticar isso com a gente mesmo, a gente vira meio robozinho, né? A gente fica, ai, eu não posso falar isso, ai, como o Arthur, né, estava conversando com a gente estava fazendo uma reunião com ele esses dias, eu falo muito, né? Será que fala muito mesmo, né? Será que não é legal ter o Arthur por perto porque ele conversa, ele troca, ele... Né? Por que a autocrítica dele diz que ele fala muito? Desculpa te usar, Arthur, mas eu sei que você deixa. Então, e é construtivo e é, na verdade, trazendo um lado super positivo, né? Então, a gente precisa entender da onde vem isso, tá? A comunicação não violenta, vou dar rapidamente o que ela está baseada, né? Que são 4 passos escritos pelo Marshall Rosenberg. Dá para ler o livro, dá para ouvir o livro, dá para assistir YouTube e dá para fazer o curso também, tá? Então tem muita informação aí, né? O que ele fala, né? Que o primeiro passo para você ter uma comunicação de qualidade é você observar a si mesmo e você observar o outro e o ambiente. Lembra quando a gente falou de propósito, inteligência emocional, de vieses, de crenças? Tudo isso entra na observação. Então, se você não conhece todos esses passos anteriores, vai ser difícil você conseguir seguir esse passo que o Marshall fala. Tanto que foi aí que eu parei. Falei, caraca, mas assim, legal, eu observo. Mas assim, não estou entendendo o que está me tirando do meu centro. Né? A pessoa nem falou nada ainda, eu já estou aqui sentindo angústia. Né? Então eu fui entender o que são essas pessoas que me trazem algum sentimento negativo. Depois a gente está falando de sentimento e não de racionalidade. Né? Então, eu sei que quando as pessoas falam, por exemplo, em direitos humanos, é uma merda, esse negócio não existe. O que é? Direito humano é coisa para bandido? Né? De onde vem essa minha reação? Que sentimento essa palavra, né, essas 2 palavras trazem? Por que eu reajo assim? E eu começo a ressignificar tudo isso antes de me comunicar. E aí, durante a comunicação, a gente entende qual que é a necessidade real dessa comunicação, e o que é legal aqui é a minha necessidade, mas principalmente a do outro, e a gente faz pedido, a gente faz combinados, tá? Gente, é fantástico, é muito legal, precisaríamos ter 1h30 só para trazer todo esse conteúdo para dentro desses 4 pontos para vocês entenderem como tocar uma comunicação não violenta e chegar até a parte do pedido, ou entender qual que é o pedido que o outro está fazendo para a gente nesse momento, tá? O que eu acho muito legal é que a comunicação não violenta tem a girafa como símbolo, tá? Isso faz todo sentido, porque ele é o animal de maior coração da selva, e comunicação a gente faz pelo coração. Quando a gente tem uma comunicação consciente, a gente tem coragem, porque vem do coração, para expressar a nossa vulnerabilidade, mas porque a gente sabe qual é a nossa vulnerabilidade, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos, e a gente está pedindo para que o outro nos ajude, tá? A girafa tem um grande pescoço, como eu também tenho, inclusive meu apelido de adolescente era girafa, tá? E eu adoro esse animal, porque assim ela consegue ver mais longe. Quando a gente está numa comunicação consciente, a gente procura, quando a gente percebe que os sentimentos estão muito fortes, a olhar aquela situação do alto,
como se eu fosse uma terceira pessoa observando aquele diálogo. Isso é principalmente importante nas nossas conversas entre amigos e família, principalmente com pai, mãe, irmãos e filhos, tá? E a comunicação não violenta, ela permite nós estarmos muito mais conectados com as nossas próprias emoções e com as emoções de quem a gente de verdade ama, de verdade a gente gosta. E para fechar, CNV na prática quando a gente entra na conversa para ganhar, para mostrar o nosso ponto de vista e sair com a última palavra, isso é violência. Tá? Acreditar que o mundo, que você é a métrica do seu mundo, quer dizer, as suas crenças limitantes, elas são tão reais e que você mede todo mundo por elas, isso é violência. Tá? Quando a gente pratica um monólogo em série, então eu falo, meu marido fala e meu filho fala e ninguém se entende, isso é violência. Tá? O que é uma comunicação não violenta? É a gente ser curioso pelo outro, a gente ser ativo, a gente ser motivado pelo outro. A comunicação não violenta, ela não é engolir sapo, né? Por isso que a gente fala que ela é curiosa, tá? A gente tem que entender como a gente impacta o outro. O que em mim eu trago de boas emoções e emoções não muito legais no outro, né? E para isso tudo, gente, é fundamental a gente investir espaço e tempo na gente sozinho. Pelo menos 5 minutos por dia nós precisamos estar conosco mesmos. Seja fazendo um exercício de mindfulness, seja meditando, seja escrevendo um caderninho, seja pegar um copo de água e ir para a varanda, quem tem varanda, ir para um quarto ou até no banheiro e beber aquele copo de 250 ml em goles devagares, sentindo a gente mesmo. Porque se a gente não faz isso, a gente não sente o outro, tá? Pus os lembretes que a Andrea falou que eu não podia esquecer, tá? Nós vamos mandar para vocês um e-book sobre propósito e um e-book sobre crenças e vieses, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos. Nós temos um canal no Telegram, tá? Que é um canal mesmo, porque a gente só que posta para conteúdo, para não ficar aquele bom dia, boa tarde, boa noite de todo mundo, tá? A gente tem um podcast também, Agite Sua Essência. Esse podcast foi idealizado por mim, mas a Andrea está sempre lá com esses conteúdos da comunicação consciente. E não esquecer amanhã de responder a pesquisa de satisfação que eu vou mandar o link para vocês. Tá? Vou parar aqui o meu compartilhamento. Vou pedir que vocês possam destravar aí os microfones de vocês e possam dar algum feedback de como foi essa apresentação, que foi gigante e super rápida ao mesmo tempo. Quer falar, Vladimir? Vi que você já liberou seu microfone aí. Por favor, fique à vontade. Agradeço muito, gostei demais. Muita coisa me identifiquei, porque venho desde criança com N viés. Sempre me falaram que eu vivia no mundo da Ilha da Fantasia, eu tenho síndrome de Peter Pan, nunca saio da terra do nunca. Outras sempre me comparando a um primo meu por parte de pai, que ele era o certinho, o correto, o perfeito, e eu sempre era o encrenqueiro, o que gostava de arrumar confusão, não sabia conversar, não sabia falar, já chutava o balde. Tem um lado porque eu sou ariano, né? Então ariano é 880. Então Olha, sempre falava assim que eu era tudo isso que a gente foi conversando, entendeu? Ô, Júnior, eu vou te falar uma coisa. Essa coisa do signo, mesmo para quem não acredita, tá? Vale muito a pena para o autoconhecimento, pegar aquelas particularidades dos nossos signos que a gente acredita que a gente é. Ele vai falar muito das nossas crenças, tá? Porque para saber de signo, a gente precisa saber de ascendente, descendente, lua, blá, blá, blá. Quando a gente pega o nosso signo e fala, eu sou assim porque eu sou assim, tem muito a ver com crenças. É muito interessante isso. Eu tenho os meus negocinhos aqui, ó, do aquário, que eu fico olhando, e o que eu sou, na verdade? Que legal, Vladimir, fiquei feliz. Isso.
Eu também, e isso vai me ajudar muito na outra parte, que é a meu lado profissional, que nas entrevistas eu travo muito, eu não consigo falar, eu sou frio, fico ansioso, fico nervoso. Eu moro aqui na Praia Grande e aqui é tudo gerado em torno da alta temporada e o comércio. Eu tentei trabalhar como vendedor, firma negação, porque eu não sabia expor o produto, como conversar, como vender o produto e isso tudo para mim me fez ficar mais travado do que eu já sou. Então, Vladimir, acompanha nosso Júnior, né? Acompanha os nossos conteúdos, porque eu acho que você vai conseguir colocar Tá. bastante em prática aqui, principalmente os exercícios que a Andrea está propondo. Ela é muito boa nessa coisa de exercício e ela vai passando lá no nosso Telegram, vi que você já se inscreveu. Tenho certeza que vai destravar algumas coisas aí. E é importante dizer, isso não só para o Júnior, mas para todo mundo, nós não temos pretensão de transformar a vida de ninguém, mudar a vida de ninguém. Quem tem que transformar são vocês mesmos, né? Mas é uma ajuda, né? Sempre É isso bom, aí, é isso aí. sempre bom mesmo. Andréia, quer falar alguma coisa ou passamos para o Arthur? Tem alguém que gostaria... Que o Arthur já soltou Não, o queria microfone. saber... Eu sempre solto o microfone. Queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre o conteúdo, que ficou com alguma dúvida. Que eu ainda tenho o meu recadinho final aqui, Sim, né, gente? sim. Tem o Eu não dou meu Jean aqui que recadinho falou. final. O Pedro também falou que o copo vinho igual ao da Andréia. O Jean está falando que a gente merece até uma outra live. Jean, daqui a pouco eu entro aqui para falar um pouquinho também. Arthur, dá o seu recadinho aí, se você tem alguma coisa para contribuir. E aí, Jean, se você puder. A princípio, assim, que eu posso dizer que eu gostei muito também. Como disse o Júnior, né? Para mim foi muito válido, muita coisa. Eu sou sobrevivente de crenças, várias crenças, vó, mãe, pai, enfim. Sempre tive muitas e eu fui quebrando isso conforme eu ia achando que o que eu achava de propósito era aquilo. Mas tem muita coisa que eu volto atrás, né? E o lance de falar muito, que você deu exemplo, e eu acho que às vezes eu falo muito mesmo, porque eu quero deixar claro as informações e eu vou falando, e no final que as pessoas vão entender. Então, que é o que me prejudica no trabalho às vezes, Kátia. Parece não, mas atrapalha um pouquinho, porque às vezes um líder que está acima da gente, ele quer saber aquilo, não tudo aquilo, entendeu? E não acaba sendo um prolixo, mas eu quero deixar claro realmente aquela situação que aconteceu naquele determinado momento. Então, eu tenho isso também, mas isso é desde criança, porque eu sempre fui muito comunicativo. Essa coisa de fazer entrevista, que o Júnior comentou, de travar, eu já sou ao contrário, né? Às vezes até demais, assim. Mas, quando travo numa entrevista, por exemplo, quando eu não me organizei melhor na minha apresentação, por exemplo, você entendeu? Isso é uma falha que eu tenho muito grande, que é a organização anterior das coisas acontecerem. Então, porque eu vou muito no improviso e nem sempre o improviso é positivo. Então, eu já perdi vaga, com certeza, de emprego por conta disso. Isso eu tenho certeza. E esses medos que você comentou até, e a Andréia comentaram sobre essas coisas de você ver o outro, o julgamento, aquela coisa que são as crenças que a gente tem, faz parte, né? De mim, das minhas, faz muito, e é muito forte isso, né? Isso me traz muito, Arthur, a questão do síndrome do impostor, né? Que eu não pus aí no conteúdo porque ele também... De falta. Mas é muito interessante. Na próxima a gente pode incluir o síndrome do impostor, principalmente para as mulheres, síndrome da impostora, que tem tudo a ver com o que você falou. Legal, obrigada pela sua contribuição. Mas obrigado, Andréia, foi ótimo. Obrigado, viu, Kátia, foi muito bom. Me fez pensar muito aqui, foi ótimo. Anotei tudo. Vamos embora.
Mas alguém quer falar? O Arthur, logo ele vai ficar com... Vai ter um livro dele só das coisas que ele participa. O Ítalo pediu se tem o link ou do canal do Telegram. Você tem aí, Kátia, para Tenho colocar aqui no sim. chat? Deixa eu ver se eu consigo. Passa A pra gente já gente. coloca. Repetir Enquanto a aqui. Kátia vai colocando, tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Se ficou alguma dúvida? O Camaraí colocou aqui, viu, Ká? Para a gente, de repente, ele quis trazer aí um pessoal da empresa, mas o dia foi super cheio, ele não conseguiu convidar. A gente vai tentar fazer outra. Ah, até que enfim, né, Olá, meu amigo? tudo bem? Tudo bem. Bom Grande revê-la. Camaraí. Aproveitando, né? Então, sim, eu queria ter trazido pelo assunto em si, né? Pessoal da equipe, né? Alguns colegas de trabalho. Eu, particularmente, tenho trabalhado bastante nessa parte do autoconhecimento, não é de agora, já é de alguns anos, né? E estou quebrando alguns paradigmas comigo mesmo, alguns preconceitos que eu tenho, né? Adorei a aula, tá? O feedback para você, André, adorei te ver, Kátia, muito bacana. Me chamou um pouco a atenção que nós temos só homens aqui na tela, né? Então a Edilene, né, tá ali quietinha. Impressionante assim a quantidade de homens buscando esse assunto, né? Não é um preconceito nem nada, mas é simplesmente algum estigma da sociedade que a gente coloca assim. O homem é difícil de falar um pouco de sentimento ou de autoavaliação, né, entre eles, né? Muito a gente bem Verdade. fala aquela postura, né? Verdade. Meio animal o negócio. É. E a parte de inteligência emocional, sim, tem algumas perguntas para fazer, gostaria de ficar discutindo aqui. Eu acho bacana se a gente puder também, né? Eu sugiro vocês aprofundarem mais esses assuntos, levarem mais, publicarem mais esses assuntos, né? Eu particularmente peguei pelo LinkedIn, né? Teu LinkedIn, André, e me cadastrei lá na Simpla. Mas de verdade, eu acho que muita gente poderia ter esse contato aqui e despertar, plantar essa semente, né, principalmente de autoconhecimento, né, que é um dos itens que eu estou trabalhando muito forte em mim. E sim, não é fácil esse negócio de inteligência emocional. Eu particularmente presto atenção em mim o tempo todo, inclusive agora. Eu também. Vou respirar um pouco, né? Estou começando a ficar um pouco mais ansioso. Né, durante o dia, reuniões, o público que a gente atende, principalmente agora nesse home office, né, essa adaptação que a gente está tendo é muito louca, né, mas está funcionando, tá bem bacana, só que a gente está se inventando. Mas tem vezes que eu falo assim, eu sei que eu tô, o que eu faço, eu não sei, né? Vai, respira, mindfulness, né? Vamos fazer esse mindfulness. Eu já tive bastante preconceito com isso, tá? Também. Primeira aula eu dava muita risada e pedi desculpas para o professor. Mas depois eu vou entrando, vamos lá, pessoal, eu sei, vamos lá, vai dar certo. Próxima etapa, até como é que fala? Esse momento aqui, pegar esse tempo de vocês, mas uma outra coisa, eu sou muito ansioso, estressado ao extremo, né? Inclusive somatizando isso muitas vezes, e até eu falei o seguinte, falei, nossa, eu tenho que mudar isso, o que eu posso fazer? E estudando e tentando mudar, né? Um outro ponto que eu tenho bastante preconceito, né, vou colocar assim, fazer yoga, né, fazer mindfulness e yoga. Falei, agora eu quero fazer yoga, tem que dar certo isso daqui. Tem que ficar uma pessoa melhor de alguma forma, né? Então, assim, quebrando um pouco de preconceitos. Mas, de verdade, eu acho que a gente pode explorar mais esse assunto, né, porque eu acho que o tempo é curto para falar de tamanho conteúdo e eu acho que, assim, como o Arthur estava comentando, né, o Júnior também comentou, né, e o pessoal aqui no chat também fez alguns comentários, a gente gostaria de colocar também algumas experiências e voltar com esse bate-bola, né? Então, mas o grupo é um grupo bom para ter isso daqui, né? Não dá para fazer isso com um grupo de, sei lá, 20, 30 pessoas, mas também seria legal isso. Mas parabéns, obrigado pela oportunidade. Eu estava no escuro aqui porque eu estava tomando a minha. Eu ainda não pude abrir a minha. Tava aqui tomando uma, né? Assim, né? Tem que ser um momento de prazer, né? Não pode ser um momento de obrigação. Então, Camargo, sabe o que é engraçado? A gente, na verdade, fez esse teste, a gente tinha imaginado 10 pessoas num grupo pequeno.
E aí, quando eu fiz a abertura no Simpla, eu joguei lá 100 ingressos, mas falei para Andréia, 10, né? E a gente teve 45 inscritos. E assim, boa parte das pessoas me mandaram o WhatsApp aqui que não conseguiram entrar. Uma pena, não sei porquê, é a primeira vez que eu uso o Simpla nesse formato, né? Que não conseguiram entrar. E tem muitas meninas, tem muitas mulheres aqui que não conseguiram entrar, não sei o porquê. Mas eu concordo com você, Camara. Eu acho que grupos menores, para esse tipo de conversa, dá mais tempo para a gente discutir, trocar, né? E também esses 6 tópicos, a minha ideia e da Andréia, é a gente tratar um a um, tá? Porque eles têm muito mais profundidade do que o que a gente passou. É que sem a gente olhar os 6, a gente não entra numa comunicação consciente. A gente precisa olhar os 6 para chegar no primeiro passo da comunicação consciente, tá? Obrigada pela contribuição. Andréia, quer agradecer o seu amigo? Parece que faz tempo que vocês não se viam, né? Uns 10, 11 anos, 12, sei lá. E acho Muito que a Déia travou de novo. Déia? Ô, Kátia, se me permite falar? Ok. Oi. Posso falar? Pode falar, Arthur, que a Andréia tá meio travadinha. A internet Kátia, dela é tão boa hoje, não sei o que aconteceu. As lives são perfeitas, não é verdade? A da Andréia nunca trava. Não é verdade. Eu tô aqui vendo tudo, para mim não trava, gente. Mas a sua voz some de repente, do nada. É E aí estranho, volta, a internet é boa, mas não sei o que aconteceu. Mas fala, André, depois eu falo. Não, pode falar, eu só queria saber porque estava cortando. Acho que ela está meio instável hoje. Eu acho que o que a Kátia falou, né, que são 6 assuntos e com bastante profundidade. Eu acho que concordo também com o seu amigo, que esqueci, não sei falar o nome dele. Camaraí. Camaraí, isso. Camaraí. Desculpa, Camaraí. E aí, aí essa coisa agora, talvez, numa próxima, ir por tema, né? Talvez aprofundar mais em cada um deles. Eu acho que seria bem interessante, né? Legal. São com muito conteúdo cada um deles, né? Mais alguém? Jean, Ítalo, Edilene, Pedro? O Pedro, ele participou bastante aqui do chat. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem chamar no particular, gente, vamos conversar, tá bom? Acho que é só mandar um recado ou lá no Instagram ou no LinkedIn, a gente passa o WhatsApp e vai conversando. Acho que isso é bem bacana. Posso dar minhas considerações finais, que eu ainda tenho um recadinho aqui? Manda bala. Gente, gratidão por esse momento. Vocês não sabem o quanto é importante para mim, para a Kátia, poder ter passado todo esse carinho para vocês. Não é nem conteúdo, é carinho, porque a gente tem desenvolvido com tanto amor, né? Que para a gente é muito importante. Quer ver? Acho que a minha internet está instável novamente. E eu espero de verdade que com esse pedacinho do exercício que eu dei, que foi profundo, mas a gente consegue entrar neles muito mais profundamente, né? Emergir muito mais neles e trazer mais sobre o propósito, o autoconhecimento. Tem inúmeros exercícios. No meu e-book da Kátia, que vocês vão ganhar, tem outros exercícios, tanto de propósito, inteligência emocional e empatia, que dá para vocês fazerem. Tão bacana, e eu fui buscar a minha cartinha do Mindfulness, e eu peguei exatamente a cartinha que ela falou do silêncio. Então, esse é o meu recado final para vocês. Busque solução no silêncio, viu, Camaraí? As soluções sempre aparecem quando saímos do pensamento e ficamos em silêncio. Absolutamente presentes, ainda que seja só por um instante. Como o silêncio pode ajudá-lo? Como você se sentiria se caminhasse e fizesse alguns minutos de silêncio
antes de tomar uma decisão. Eu acho que essa é a reflexão que eu quero deixar também para vocês. Muito obrigado. Gratidão. Muito E a importante. meu fechamento aqui é também gratidão por vocês. Eu, enfim, acho que descobri a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro propósito, né? Eu estava aí 1 ano e meio atrás do que de fato eu queria fazer depois de ter ficado tantos anos no mundo corporativo. E para mim a comunicação consciente hoje ela é um presente dos céus. Então, quanto mais eu conseguir compartilhar isso com pessoas que estejam interessadas e a ter mais acesso a isso, eu estou super à disposição. Tá? Agradeço muito cada um de vocês pela disponibilidade de estar aqui. E para finalizar, só falar uma coisa que aconteceu comigo hoje e é fundamental. Hoje, na hora que eu ainda precisava terminar, fazer algumas últimas revisões, preparar os últimos materiais para essa noite, o meu filho vem e fala: mãe, eu preciso entregar um trabalho para amanhã e tem que ser no Canva e tem que ser no PowerPoint, e ele não sabe mexer em nenhuma das duas coisas. A minha primeira reação foi surtar. Falei, gente, eu preciso do computador a tarde toda. E eles estão em aula, né? Então eles estão usando o meu computador. Eu vou surtar, eu vou surtar, eu vou surtar. Eu me tranquei no quarto e fiz 15 minutos de meditação. Assim, eu vou surtar, eu vou surtar, eu vou surtar, eu vou surtar. Quando faltavam 2 minutos para acabar a meditação, eu não vou surtar, eu não vou surtar. Eu não surtei. Então, se uma pessoa como eu, que era como o Arthur me conhece há anos, que era uma pessoa extremamente surtada na yoga, não só na yoga, a comunicação consciente faz todo sentido. Se vocês acreditarem, eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão estar como eu. Eu não sou calma não, tá? Mas eu estou muito melhor. Gente, obrigada, obrigada mesmo. Foi um prazer ficar com vocês esse tempo, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Eu queria falar para a Andréia que eu tenho esse costume, como eu moro aqui na praia, de ir até o mar e ficar pelo menos 1, 2 horas caminhando pelo mar e tentando encontrar as respostas que geralmente eu não tenho naquele momento. Só que por conta do confinamento não se pode ir na praia. Então eu tento no calçadão ou ficar de frente no calçadão para o mar, sentado ali no banco, né? Porque tem várias praças aqui, tentando encontrar as respostas que eu tento nesse momento que eu estou passando um pouco difícil na minha vida. Obrigado, Tudo vai gente? dar certo. Com certeza. Obrigado. Gente, gratidão, muito obrigada. Obrigada, Andréia, por ter me apoiado aí durante esses dias todos aí, nesses últimos 7 dias nessa correria para preparar todo esse conteúdo. Valeu, gente. Tchau, um beijo. Gente, um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo.